Pessoal, começando mais um MTM Podcast. Hoje eu estou com um amigo querido aqui, um convidado, o Ralph Cunha. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Ambientalista, né? Isso, advogado ambiental. Ambientalista. É isso aí. Obrigado pelo convite aí, dar um abraço a todo mundo que está participando aqui com a gente. Agradecer muito aí ao Elmo, ao Marcelo, e dizer que nós estamos aí para prestar esclarecimentos, dar informação para o pessoal e ajudar no que for preciso aí. O objetivo aqui é a gente orientar, tirar as dúvidas aí e conversar, bater aquele papo legal. Show. Ralph, então vamos começar assim, que a gente sempre começa perguntando sobre a sua história. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu não sou niteroiense de nascimento, mas eu adotei a cidade como minha. Eu sou lá do interior do estado, sou de Cambuci, próximo de Campos do Goytacazes, de Nova Friburgo, lá no extremo norte do estado. É uma cidade pequena, mas muito acolhedora. A gente tem belezas naturais lá também. É uma cidade muito voltada para a agropecuária, mas tem também belezas naturais, cachoeiras. A cidade é na margem do Rio Paraíba do Sul. É uma das cidades aí que beiram o Rio Paraíba do Sul, que é um gigante aqui do Sudeste. E vim para Niterói, tem 12 anos. Já frequentava Niterói antes. Vim para Niterói há 12 anos atrás com uma proposta aí de crescimento profissional, fui promovido, vim para cá e para trabalhar com saneamento básico e com meio ambiente. E fiquei muito feliz de, além de amar a cidade, poder contribuir também para que ela seja sustentável, para que ela seja aí, preservada, as suas maravilhas, belezas naturais. Costumo falar que Niterói tem de tudo com relação a meio ambiente, a natureza, e é importante até a gente preservar para transformar isso num turismo ambiental, um turismo sustentável. Nós temos praias, temos serra, né? Temos aí o Parque Estadual da Serra Tiririca, tem lá o Costão para você subir, lá de Taquatiara. Então é uma cidade, né? Tem essa área toda aqui de Pendotiba que ainda não é muito densificada, e a gente tem aí também as pessoas que residem em residências, né? Não tem uma estrutura tão grande quanto de prédios, mas tem todo um aspecto mesmo de cidade aí, de bairro ambiental e de bairro com essa vocação aí para as pessoas voltadas exatamente para esse uso aí que é sustentável, né? E, enfim, a partir daí eu comecei a me desenvolver aqui, a cada vez mais participar das políticas ambientais da cidade e fui, né, cada vez mais pegando gosto. Sou advogado e, de certa forma, acabei me aprofundando pela parte ambiental, exatamente por estar vivenciando essa parte ambiental e por estar pegando gosto, cada vez mais me apaixonando. Tanto que, depois de 17 anos de formado em Direito e aprovado na OAB, eu agora estou concluindo Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, quer dizer, peguei um gosto tão grande pela coisa que, mesmo eu sendo advogado, eu queria ir um pouco além, queria ser um pouco técnico. Além do lado legal, também conhecer o lado técnico do meio ambiente. Então agora eu estou concluindo aí a faculdade de Engenharia Ambiental e Sanitária, mais um pouco de experiência na área ambiental para estar aí aplicando, desenvolvendo em prol aí da preservação ambiental. Ah, show de bola, Ralph, show de bola. Me explica aqui uma coisa aqui. Por que para fazer um condomínio, se derruba uma floresta, faz um condomínio? Entendeu? Aí não falam que é área ambiental. Para você fazer uma coisinha de nada, é área ambiental. Por causa de quê? Explica um pouquinho isso aí. Nós temos legislações ambientais e legislações urbanísticas. E, de certa forma, a lei ela tem que ser igual para todo mundo. Ela tem que ser aplicada de igual para todo mundo. Você não pode ter dois pesos, duas medidas. E é aquele famoso ditado, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco. Porque você tem que aplicar a lei de acordo com o que está sendo praticado, a ação que está sendo implementada, e, de certa forma, punir quem está praticando de acordo com o crime que está sendo praticado, ou, no caso aí, infração, né, ambiental. O ideal é que você tenha, sempre que a derrubada de uma árvore, você tem a compensação por aquela derrubada. Só que antes é necessário que você faça uma avaliação ambiental. Então, assim, o que diferencia às vezes essa derrubada para a construção de um condomínio e essa derrubada de uma só
para alguma coisa que for ser feita em algum imóvel, ou numa casa, numa residência, é que geralmente nessa maior derrubada, você tem aí uma avaliação prévia, eles identificam de fato a possibilidade de se fazer, né? E existe todo um processo de compensação ambiental. Existe um termo que vem sendo muito utilizado hoje, mas que as pessoas ainda não conhecem muito, até porque é um termo, uma palavra muito grande, que é sustentabilidade. Porque vale a pena até fazer um histórico rapidinho. À vontade. Nós temos uma época que era meio ambiente ecologicamente correto, que é preservado, que é aquela época onde a gente tinha as pessoas que eram muito rigorosas, muito extremistas. E essas pessoas, graças ao que elas fizeram no passado, nós hoje ainda temos, por exemplo, no Brasil, remanescente de Mata Atlântica. Nós temos a Amazônia, enfim, temos alguns outros remanescentes aqui no Sudeste, né? Temos a Serra dos Órgãos ali em Teresópolis, temos aqui em Niterói o Parque Estadual da Serra Tiririca. Então, graças a toda essa política ambiental, né, que foi praticada lá no passado, nós conseguimos manter. E nós temos muito que agradecer a essas pessoas, que elas foram à luta e conseguiram preservar. Só que hoje em dia nós temos o termo sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? É a gente usufruir, usar do meio ambiente, até porque, e eu não costumo dizer que nem é meio ambiente, é ambiente no todo, porque o ambiente também é o ar que a gente respira, é a nossa casa, é o nosso quintal, é a rua. Quando a gente fala meio ambiente ou ambiente, a gente pensa muito em floresta, em mata, em bicho. Isso. E a gente tem que entender que ambiente é tudo. Ambiente, você tem um ambiente profissional, um ambiente domiciliar, né, um ambiente urbano, um ambiente rural, né, um ambiente florestal. Então, o ambiente é tudo. E a preservação do ambiente também é preservação não só de matas e fauna e flora, mas também do ar, né? Você não poluir o ar. Mas voltando ao assunto da árvore, nós temos agora a noção de sustentabilidade, que é o que a gente quer difundir. O que seria sustentabilidade? É você usar de maneira que você não esgote, não acabe, e você guardar um pouco, ou guardar, né, o que puder guardar para a futura geração. É para que hoje eu possa estar usufruindo, mas futuramente o meu neto, o meu bisneto está também usufruindo. Essa noção de que tudo é muito renovável e eficiente na renovação é muito assim, subjetivo, é meio que um pouco de utopia também, de sonho, porque quando você destrói tudo, não tem como você recuperar. Então você tem que manter aquilo que ainda existe. E a sustentabilidade é isso, é você usar, mas sabendo preservar também e compensando o uso. Então assim, às vezes o que difere é isso, é porque essas que são muito grandes, você tem todo um trabalho que é feito prévio. E aí, por exemplo, se eu tiro uma aqui, eu sou obrigado a tirar 10 lá, eu sou obrigado a plantar 10 lá. Né? Então, por exemplo, esses grandes condomínios que são implantados, instalados, geralmente quando eles solicitam uma autorização para suprimir, avalia-se uma série de requisitos, se de fato é mata nativa, se ela não pode ser derrubada, qual o tipo de vegetação que está ali. Por exemplo, se for uma vegetação de eucalipto, dependendo da área, não é nativo dali, né? Então você não tem que... você precisa preservar uma área que é nativa, por exemplo, um dos requisitos. E aí você tem todo um trabalho que é feito, e aí se houver a possibilidade, se cogitasse a possibilidade de suprimir, se perceber que o impacto ele não vai ser tão grande, ou ele vai ser, mas ele está sendo compensado de outra forma, aí é autorizado. Só que existe todo esse trabalho primeiro, e aí esse trabalho geralmente é feito pelos órgãos ambientais. O problema é que às vezes quando você vai suprimir uma só, você acha que suprimindo uma só não vai fazer diferença ou não vai te trazer problemas, mas vai, porque você suprimir uma ou 20 é impacto, entendeu? Você vai estar tirando da natureza uma árvore, né? Enfim, um indivíduo arbóreo. Então assim, por isso que tem essa diferença. Esse estardalhaço todas as vezes por causa de uma e é autorizado várias, é porque quando você autoriza várias, foi autorizado por um órgão que avaliou antes e que verificou se de fato era possível fazer, e mesmo que fosse autorizado, seria compensado de alguma forma. E geralmente a compensação é essa. Geralmente a lei que é aplicada é essa. Ou você investe numa área, numa organização que está fazendo replantio, ou você
por exemplo, para cada uma árvore cortada doa, né, 10 mudas e faz o plantio, faz o monitoramento. Geralmente são 5 anos de monitoramento, porque não adianta você plantar e deixar plantado. Você tem que acompanhar. A árvore é igual criança, né? É igual um ser vivo. Aliás, é igual um ser humano. Ser vivo ela já é. Ela é igual um ser humano. Você tem que ter todo um trabalho de preparação dela para a vida adulta. Se você planta uma mudinha, ela é delicada. Se tiver uma enxurrada, uma chuva muito forte, um animal pode arrancar, né? Enfim, tem animais que são herbívoros, vão comer aquela planta, né? Cavalo, boi, ela pequenininha, tá acessível ali, o cachorro pode desenterrar a areia e tirar, então você tem que dar todo um trabalho, né? Tem também as ervas daninhas. E tem a ação do homem também. Ação do homem. Então você tem que proteger, você tem que fiscalizar, você tem que preparar ela. Depois que ela pega uma certa maturidade, uma altura e resistência, aí pode vir ventania, pode vir chuva, pode vir enxurrada, que vai ser até bom para ela, né? Porque isso vai fazer com que ela cresça. Então, respondendo agora diretamente a sua pergunta, né? Eu falei, fui respondendo, mas agora objetivamente. A diferença é essa, é que você tem que ter toda uma avaliação prévia e você tem que compensar. E às vezes, quando se arranca não se tem esse trabalho todo de avaliação e de compensação, e aí a pessoa acaba sendo punida, responsabilizada por isso, entendeu? Então assim, o bom é procurar, eu até anotei aqui, aqui em Niterói, a Secretaria de Meio Ambiente é que faz a avaliação e autoriza a supressão. E assim, não é nada, gratuito, eles não te cobram para você ir lá pegar a autorização, você entra com o processo, solicita autorização ambiental, e assim, é um processo bem rápido, é um engenheiro florestal, normalmente um engenheiro florestal é que avalia a árvore que você quer suprimir ou podar. Quando tem urgência, por exemplo, choveu, deu uma ventania, o galho tá em cima da minha antena, tá em cima do meu telhado, tá com risco de derrubar meu muro. Eles avaliam com muita rapidez, muita pressa. Ou então a gente tem muito caso, por exemplo, e a gente ouve, né, no dia a dia, até no nosso trabalho, de raízes que estão perfurando reservatórios de água, né, que são geralmente enterrados. Nesse caso, eles correm, eles liberam a licença, mas lá você está com uma autorização, eles avaliaram previamente, e geralmente eles te pedem alguma coisa, tipo 10 mudas, que você consegue até com doação. Tem lugares que doam em Niterói mudas, então você pega essas 10 mudas que eles estão exigindo e entrega para compensar. Por quê? Porque você está compensando com 10 árvores uma que você está arrancando. Beleza, Marcelo? Show de bola, show de bola. É isso aí, Ralf. Ralf, mas aqui no Brasil nós melhoramos muito, né? Em relação à sustentabilidade, né? Eu costumo falar, Elmo, que a gente melhorou muito com relação à conscientização das pessoas, mas ainda há muito que melhorar. Sim. E muito disso graças à legislação ambiental. Hoje em dia, nós no Brasil ainda precisamos ter uma lei que obrigue a pessoa a fazer e que criminalize qualquer ação que seja nociva ao meio ambiente. A gente sonha futuramente com as crianças já nascendo e estudando na escola ou aprendendo com a família que você não pode usar mais água do que o necessário, que você tem que usar de forma consciente, que você não pode lançar lixo na rua, abrir o vidro do carro e jogar na rua o lixo, que aquilo ali, porque olha só, quando a gente joga o lixo fora, a gente tira do nosso carro, tira da nossa casa, tira do nosso bolso, tira da nossa mala, né, dos nossos guardados, e a gente acha que a gente jogando na rua, a gente está tirando da gente e não está se prejudicando com aquilo. E está dando emprego ao gari, né? Que não é verdade, né? Só que o problema é o seguinte, nós temos que ter a consciência que eu jogando ali fora também é minha casa, também é terra. Só que a diferença é que aqui dentro eu estou dividindo esse espaço com vocês três e com o nosso operador ali da mesa, né, de som. E lá fora eu vou estar dividindo o mesmo ambiente que também é minha casa, mas com os meus vizinhos, com meus familiares. E outra coisa, e uma hora isso vai voltar, porque dependendo do lixo que eu jogue, eu vou cobrir o bueiro, a água vai vir, vai chover, vai inundar e vai entrar água na minha casa. Então assim, é aquela coisa, né? Tudo que você faz de mal, de certa forma, acaba voltando para você também de forma ruim, de forma maldosa. Por causa disso, é uma ação-reação. Você faz ao retorno, é a lei do retorno. A natureza uma hora isso vai voltar.
entendeu? Seja porque está inundando e está vindo água para sua casa, seja porque prejudicou não você aqui, mas algum vizinho, algum parente, algum amigo seu que está mais lá embaixo, porque toda a água vai escorrer para um lugar. E quando ela ficar armazenada, ela vai subir e vai inundar. Entendeu? Se não tiver como ela escorrer, como ela escoar. E aí vai acabar voltando. Então a gente tem que ter essa visão. Buscar esse planeta, essa consciência ambiental nas pessoas. Evoluiu, com certeza evoluiu. Mas ainda há muito que evoluir. E a gente está tendo assim, muita gente voltada para isso. A gente está tendo muita gente voltada para educar, para conscientizar. Estamos tendo muita campanha, a mídia está focada muito nisso, porque o objetivo é educar, é ensinar, entendeu? É só com educação, com ensinamento que a gente vai conseguir mudar. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente em certo setor que não está fora de local onde ele não sabe trabalhar, entendeu? Você vai em muitos lugares aí, folha de amendoeira até lá em cima. Não tem limpeza, meu irmão. Não tem limpeza. Então isso aí que dá, você falou. O refluxo, né? O refluxo. Volta, exatamente. Pouca gente para fiscalizar, ganhando sem trabalhar. Entendeu? É complicado. Inclusive é o que o Elmo falou. A gente deveria contribuir para evitar que tenha esse acúmulo, que tenha essa sujeira. Deveria contribuir para que isso não aconteça. Só que a gente sabe que, por exemplo, tem folhagem de árvore. Você não tem só que plantar e preservar, você tem que cuidar também. Então aquilo ali vai cair, né, vai acumular a folhagem. Você tem que ter também todo esse trabalho de limpeza, de organização. Para aproveitar, né? Para aproveitar, exatamente. Para aproveitar a folha. Você tem que fazer exatamente. Você tem uma série de alternativas aí e tem que ter exatamente isso que você falou. É o que eu falo, não adianta você pressionar por um lado e o outro lado correr frouxo. Tem que trabalhar todo mundo na mesma sintonia, né? E é o olhar que você tem para um lado, você tem que ter um olhar para o outro também. Então, assim, é você olhar para quem está fazendo isso, adotar o rigor da lei, a regra da lei, mas também olhar para esse lado aqui, né? Por exemplo, situações que são falhas que precisam ser consertadas. De limpeza, de retirada, né, de folhagem, de entulho, tudo isso. Então tem que ter uma atenção total para tudo, tem que estar todo mundo sempre atento. E aqueles que fazem a sua parte, não é lavar a mão porque eu fiz a minha parte, eu tenho que contribuir para que todo mundo faça a parte dela. Então, assim, não é brigando, não é, né, denunciando, mas é tentando fazer isso, trazendo, né, para si, né. Amigo, não faça isso, entendeu? Ou então faça isso direito. Entendeu? Ligando para os órgãos, né? Corrigindo. Olha, a gente está vendo um acúmulo aqui. Eu acho que tem que aumentar a frequência de retirada, de limpeza, de varrição, alguma coisa assim. E é isso aí, pedindo, cobrando. A gente sabe que é uma cidade muito grande, uma cidade que está inserida dentro da região metropolitana do Rio. É uma cidade que está crescendo muito também, porque são muitos investimentos que estão vindo para cá. Entendeu? Enfim, a segunda cidade que mais recebe royalties. Então, aonde você tem investimento, você tem população aumentando, você tem gente procurando emprego, querendo vir para cá para trabalhar. É uma cidade que é promissora. Niterói é maravilhosa, além de ser maravilhosa no aspecto aí de população, as pessoas são maravilhosas de ambiente, né, de paisagem, de natureza. É uma cidade que é promissora também, porque é uma cidade que está crescendo. Então, assim, toda cidade, quando ela cresce, ela tem que crescer de maneira sustentável. As pessoas elas têm que motivar o crescimento, a evolução, mas que seja uma evolução que olhe para todos os aspectos, inclusive o ambiental também, né, Marcelo? Mas é isso que eu falei para você. Cara, o governante mora em certo local e tá um abandono total, entendeu? Um abandono total. Não tem fiscalização, entendeu? As pessoas que trabalham no governo tá nem aí, sabe só ganhar. Entendeu? Mas é um descaso. Um descaso no meio ambiente, né? Que, né, o meio ambiente, como você falou, é tudo. É canal, entendeu? É ar, água, terra, é tudo. A natureza se propõe em limpar, né? Porque chove, aí limpa aquele canal. Porque choveu e tira aquele cheiro. Mas, pô, é brincadeira, né? Deixa tudo limpinho, entendeu? E depois, infelizmente, né? É verdade, é verdade. E aí, o que eu digo é o seguinte, eu acho que é papel do cidadão, muito embora a gente fique tranquilo, porque existe gente para fazer isso, mas eu acho que também, assim, a gente tem que se incomodar um pouquinho no sentido de cobrar, né? Isso aí. Mesmo que isso seja desgastante, isso seja estressante, até porque se você
tá pagando, né, você quer um retorno, você quer que isso volte para você em qualidade, em serviço e tudo mais. Só que quando você começa a ver que está pecando por um ponto ou pecando por um lado, é legal que você cobre, né? E aí você tem representantes, né, no legislativo, você tem representantes que são eleitos ou que representam o bairro, a região, e você tem também o poder máximo, que é aquele que executa. Então, é legal que você cobre, né? Cobre pelos meios de cobrança e utilizando de todos eles. Se a sua cobrança como uma voz sozinha não for suficiente, que você reúna um grupo, cobre pelo grupo. Eu vejo aqui pelas redes sociais aqui da região de Pendotiba, Matapaca, Maria Paula, eu vejo que as pessoas são bem atuantes nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Eu vejo que as pessoas elas não guardam para si as demandas, as reclamações, até porque tudo de ruim que a gente guarda pra gente, isso faz mal até para nossa saúde. É verdade. Nossa saúde mental e nossa saúde física. Então eu vejo que as pessoas são bem atuantes e elas trabalham denunciando, apontando, e eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Se você estiver achando que sua voz não está sendo ouvida, que você compartilhe a sua dor, o seu desespero, a sua tristeza, a sua demanda com outras pessoas, para que as pessoas comprem a sua briga e te ajudem a defender, né, a região. Porque, afinal de contas, vocês são os moradores, são os principais interessados num ambiente saudável aqui, onde vocês moram. Por exemplo, a gente tem um caso também, a gente fala muito de poluição de rio, de solo, né? E de ar, mas a gente tem também, por exemplo, poluição sonora. Poluição sonora é outra também, que você, né, uma poluição sonora às 5 da manhã, às 6 da manhã, alguém começa a fazer barulho, ou uma festa que extrapola e vai até às 3, 4 horas da manhã num ambiente que não é o ideal para fazer, num bairro que é residencial. Então, assim, a gente tem diversas poluições e que destroem o meio ambiente, destroem o ambiente, e não é só um ambiente público, um ambiente também familiar. Em virtude disso, você vê ruído, barulho. Essas motos aí doidas aí, essas motos aí. Isso daí é uma coisa. Graça, exatamente. Entendeu? É uma coisa, por exemplo, que causa uma poluição sonora absurda. Tem umas que, quando desaceleram, parece que está tendo tiro, porque elas começam a estourar o cano de descarga. Além de você levar um susto pelo barulho, você ainda acha que está acontecendo alguma briga, alguma coisa. Tem gente que já logo entra debaixo da mesa, né, Elmo? Você já sai correndo, tá? Achando que é tiroteio. Então é uma situação muito complicada. Mas isso é muito também da consciência, né? Porque o certo, o bom é que não tivesse que existir lei para obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Concordo com você. O certo era que as pessoas fizessem por livre e espontânea vontade. Infelizmente, não fazem. Pegando o gancho do Marcelo está falando dos governos que tem que cobrar. Eu acredito que tem que cobrar o governo, mas todos nós temos que fazer nosso papel, o governo e a população, porque o objetivo é o mesmo. Não adianta, Marcelo, você cobrar do governo, eu cobrar do governo, eu chegar ali, o cara limpar a rua. Se você for ver, o cara limpar a rua, daqui a pouco passa 5, 6 joga lixo na rua, que você sabe que esse pessoal joga lixo na rua. Não é isso que eu tô te falando. Não, eu entendi o que você falou. Eu tô falando pra você que o governo bota gente inadequados para trabalhar com ele. Sim, tem todos os setores, não só nesse, tem todos os setores, entendeu? Infelizmente. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: você tem que trabalhar em sintonia, todo mundo em sintonia. Isso aí. Uma coisa que eu escuto, por exemplo, que é assim, o pessoal fica indignado. Se você sabe que naquele horário o caminhão de lixo passa, por que você espera o caminhão de lixo passar e coloca? Porque para a sacola ficar ali no seu portão e chover e a água vir e jogar a sacola cheia de lixo no bueiro, para atrair, essa sacola atrair vetores, porque o caminhão já passou, agora só daqui a 24 horas o caminhão vai passar. Às vezes demora 48 horas, se for feriado, domingo, é complicado, entendeu? Quando é festa, então, que a rua fica muito suja, as pessoas não colaboram, continuam sujando, ou limpam e deixam ali a mercê. Você tem caçambas, por exemplo, a pessoa que vai fazer a obra, ou ela dá a destinação correta, ou ela coloca uma caçamba, entendeu? Infelizmente é um custo que a pessoa tem, mas tem que ter esse custo, ou ela reaproveita o que ela está quebrando de concreto, né, de alvenaria, ou ela dá a destinação correta. O que não pode é você colocar no portão do seu vizinho, na rua, isso vai prejudicar todo mundo. Se vem uma chuva, espalha aquele lixo ali, animal, cachorro, gato, vai mexer naquilo ali, vai revirar quando tem resíduo alimentício também, ou algo que atraia por causa do cheiro, desce urubu. Então, assim, é muito complicado. E outra coisa também, Elmo e Marcelo, né, que é importante a gente alertar, uma das piores coisas para a poluição do ar, né, particulada, que a gente fala, né, quando você emite partículas no ar,
e gases também, é a incineração de resíduos. Então tem muita gente que acha que colocando fogo no lixo vai eliminá-lo da forma mais correta, mais adequada. E não é, porque aquilo ali você prejudica o trânsito, porque quando você enche a extra-rua de fumaça, ainda mais à noite, você tem a visibilidade baixíssima, você emite gases, né? Aquilo ali solta gases, dependendo do que você queimar. Tem fumaças que todas as fumaças são tóxicas, mas tem umas que são muito tóxicas. Por exemplo, o pessoal que coloca fogo em pneu, em plástico, né? Tudo isso daí dependendo do nível, né? Você tem aí um nível de dióxido, enfim, coisas que são incineradas, e a quantidade de gás que sobe é muito ruim, muito ruim. E isso você percebe depois com doenças pulmonares, visão, né? Você tem aí ataque de visão, a parte toda de respiração e os riscos iminentes também, a fumaça na estrada, a fumaça na rua, você tem pouca visibilidade, você tem sujeira. Outra coisa também, quanta mãe, né, de família, quanto pai de família que lava a roupa e pendura aquela roupa branquinha, aquela quantidade de cinza que cai, e aí tipo aquela roupa tá lavadinha, né, roupa clara, você vai lá e vê que a cinza bateu, sujou tudo, e a casa aquele cheiro horroroso, né, parece que tá tudo defumado. Isso aí. É horrível. Então assim, tem muito essa questão também da questão de colocar fogo nas coisas, né, achando que você eliminando com fogo é o certo. Não é o certo, não é o correto. E também de se colocar no lugar do outro também, né, Ralf? Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Né? Imagina, você acabou de passar pano na casa toda, lavou seu banheiro, e aí vem aquele cheiro de fumaça pra dentro da sua casa, empesteia tudo. Toma conta. Deixa tudo aí, muita fumaça que você não consegue controlar, é igual água. Né? Ela vai escorrer, ela vai entrar e não adianta você controlar porque não consegue. Isso aí. Ralf, fala aí dos R's que você estava falando comigo. Isso, eu vim, antes da gente começar aqui, Marcelo, a nossa conversa, eu estava conversando aqui com o Elmo, né? Inclusive no caminho também, que eu tive a grata surpresa dele ir lá em casa me buscar. Foi uma carona e tanto, nem digo que foi o Uber, porque ele é meu amigo e a gente foi conversando. A gente estava conversando sobre os 5 R's, né? Que é você recusar, e aí quando você não puder recusar, você reduzir. Quando você não conseguir reduzir, você reutilizar. Então pegou um copo, se é copo de plástico, procure recusar. Se você não conseguir recusar, você reduzir. Então ao invés de você pegar vários copos, você adota um copo de plástico. Estou citando copo porque todo mundo usa. Você adota um copo, tem várias campanhas, adote o seu copo. Você não ficar tirando toda hora que for beber água. Você bebe muita água, eu bebo muita água. Imagina, cada vez que eu bebo coisa de 2 litros, 3 litros de água por dia. Cada vez que eu for pegar a água, eu vou pegar um copo daquele, né? E aí é complicado. A quantidade de copo que eu vou usar por dia. Cada cidadão usando um copo, vários copos por dia, a quantidade de copo que você produz. Então recusar quando não puder recusar. Reduzir quando não puder reduzir. Reutilizar, que é você pegar e usar aquele produto para a mesma finalidade que ele tem. Então, por exemplo, o copo, eu vou pegar o copo, vou reutilizar ele para beber água. Eu bebi a primeira vez, vou beber 2, vou beber 3 vezes naquele copo. Reciclar, e aí qual é a diferença de reutilizar para reciclar? Reciclar é bem parecido com reutilizar, só que o reciclar, a gente costuma falar que é você dar uma outra utilidade para o copo. Então, por exemplo, se eu peguei esse copo aqui para beber água, mas estou precisando de um copo para eu medir a quantidade de sabão que eu vou jogar, sabão líquido ou sabão em pó, que eu vou jogar dentro da máquina. Então, para eu não pegar um novo copo para fazer isso, já que aquilo ali é a minha medida, eu pego o mesmo copo que eu bebi água, não vou beber mais, vou dar uma outra função para ele, vou reutilizá-lo como recipiente para poder colocar o sabão. Ou então, fritei uma batata, fritei um pastel, tô com gordura sobrando. Epa, tem que guardar essa gordura em algum lugar. Aquele copo que eu bebi água, não vou mais beber água com ele, mas eu vou reutilizar para guardar a gordura. Já que eu não posso nunca, jamais jogar gordura na rede de esgoto e nem jogar gordura no lixo. Tem que estar separado. Você joga o copo ali, a gordura naquele copo, tampa e deixa guardadinho para não atrair vetores. Até você dar uma destinação final para ela, né, para aquela gordura. Então falamos em recusar, em reduzir, reutilizar, reciclar.